E aí galera, beleza? Fala aí, Manel. Como hoje tá me sobrando tempo, né? Não é de semana, aproveitando essa hora de folga que eu tenho aqui pra continuar ajudando a galera aí a resolver as questões do ITA, tá? Então, fiz mais um vídeo aqui que é ainda uma resolução do ITA da prova de 2002, né? Foi a prova que eu fiz. Então, é matemática. Estou pegando as partes dissertativas que são bem interessantes as questões, né? E dá para aprender assim, dá para você exercitar vários conceitos de matemática, né? Para você se preparar para a prova. Então, vou pegar aqui uma questão que é bem interessante, que envolve geometria e progressão geométrica, tá? É uma questão assim, bem legal, né? A questão é a seguinte, vamos lá. A questão é a número 27. Ele fala que considere N pontos distintos, A1, A2, até a N, sobre uma circunferência de raio unitário, de forma que o comprimento dos arcos A1, A2, A2, A3, a N-1, a N, forma uma progressão geométrica de termo inicial π e razão meio, tá? Meio aqui, ó. Para valores de N pertencendo aos naturais, teremos o comprimento do arco AN A1 menor que... quer saber? Para que valores de N esse arco AN A1 é menor que 1 sobre 512 avos da comprimento da circunferência total. Então, isso aqui é uma questão muito interessante, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai fazer aqui uma circunferência, tá? Ela tem um raio unitário. Bom, se ela tem um raio unitário, a gente pode descobrir que C, que é o comprimento dela, é 2 vezes o raio, né? Só que é 1. Então, ela toda mede 2π. E ele fala o seguinte, que aqui a gente começa a colocar pontos, né? A1, depois A2, depois A3, depois A4, depois A5, depois A6, e assim vai até o número N, o ponto AN, né? Então ele diz aqui que esses arcos, tá, formam uma progressão geométrica, né, cujo primeiro termo, né, o A1, o primeiro arco, que é o arco A1, A2, é igual a π. E a razão dessa progressão é meio, certo? Então ele fala o seguinte, então você vai colocando pontos, né, até um ponto AN, que você não sabe. Ele quer saber até que ponto, quantos pontos você vai ter que colocar aqui, tal que o AN-1, né, seja menor que 2π sobre 512, ou seja, porque 512 avos da circunferência aqui. Como a gente viu que a circunferência mede 2π, então é isso que ele quer, tá? Sendo que o primeiro termo é π. Então veja o seguinte, essa questão se dá da seguinte maneira. Então o que a gente vai fazer? Que se a gente pegar e somar todos esses arcos aqui, né, a gente vai ter uma soma de uma progressão geométrica. Então já pode escrever aqui, né, a progressão geométrica primeiro, né, 1 menos q elevado a n sobre 1 menos q, tá? Isso aqui é uma soma, apesar disso aqui tender a ser uma PG infinita, só que a gente não quer somar todos eles infinitos, a gente não vai colocar os infinitos pontos aqui, a gente quer saber até um número n de pontos, então a gente usa essa equação, tá? Se fosse para uma PG infinita, né, a gente usar aquela equação mais simples, que tem A1 sobre 1 menos Q, tá? Agora vejamos, ele quer essa soma aqui, só que ela não completa a circunferência. Uma parte dela, né, ele não completa a circunferência, pega só um pedaço. A outra parte é o arco A1, AN, que é o outro lado da circunferência aqui. Então o que acontece? Que a soma dos arcos, que é a PG, mais o comprimento do arco A1, AN, né, é igual a 2π, que é o comprimento dela. Tudo bem? Só que é o seguinte, ele quer que esse arco A1, AN seja menor
que 2π sobre 512. Ou seja, então, como arco A1 a N é igual a S mais 2π, isso aqui tem que ser menor que 2π sobre 512, tá? Então fica o que? Sn, vou fazer assim, desculpa, não sei nem se pegou aqui, ó. Voltando, ó, ele quer que o arco A1 a N seja menor que 2π sobre 512, porque a soma dos arcos aqui, ó, tá? Mais esse arco a N é que dá a circunferência, tá? Só que ele pede, olha, eu quero saber o valor de pontos que vai ter que colocar aqui para que esse arco seja menor que 512 avos da circunferência total, ou seja, do 2π. Então o que a gente chega aqui? O arco AN é 2π menos a soma dos pontos, que isso aqui é lógico, né? Só que ele fala que isso aqui tem que ser menor que 2π sobre 512. Então veja o seguinte, ele fala que 512, beleza? Não sei se pegou aqui. Então A1, né? A1 ele fala que é π. Então, vamos substituir na equação da soma, tá? Aqui S de N é igual a π 1 menos, aí só que o Q é meio, né? Então você tem isso aqui menos meio. Isso acontece o que? Que nós ficamos com 1 menos π sobre 2n sobre meio. Então n, tá, é igual a 2π 1 sobre 2, né? Beleza? Agora vamos jogar isso aqui. 2π menos n igual a menor que 2π sobre 512, certo? Sem tirar isso aqui do parênteses, do colchete, vai ficar $512. Você pode só cortar aqui, corta aqui. Então vai ficar aqui 1 sobre 2n igual a 1 sobre menor que 512. Então se a gente pegar aqui e resolver essa equação, ver que 2n, né, é maior que 512. Que isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 9, tá? Alguma coisa aqui.